Oi, pessoal! Sabe quando a gente planeja aquela viagem dos sonhos, compra a passagem, tá tudo certo e, de repente, acontece um imprevisto? Pois é, ter que mudar ou cancelar um voo pode parecer um verdadeiro pesadelo, né? Mas olha, com a informação certa, esse processo fica muito mais fácil. Então, bora desvendar juntos os direitos que protegem quem viaja e trazem mais tranquilidade para o nosso planejamento. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Bate aquele frio na barriga só de pensar. Seja um problema pessoal, uma mudança de planos, essa incerteza sobre o que fazer com a passagem é algo que todo mundo já sentiu. Mas respira fundo, porque existe um caminho a seguir. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, passo a passo. Para a gente não se perder nesse mundo de regras, a gente precisa de um guia. E o nosso guia oficial é a Resolução 400 da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Pensa nela como o manual de instruções do viajante no Brasil. É essa resolução que coloca todo mundo na mesma página e garante que os nossos direitos sejam respeitados. Conhecer essa regra é o primeiro passo para ter o controle da situação. E, por falar em controle, se liga nessa informação, que é talvez a mais valiosa de todas logo depois de clicar em comprar. É uma verdadeira regra de ouro, que pode economizar uma boa grana e muita dor de cabeça. Então, atenção total aqui. 24. Grava bem esse número. Ele não é só um número, não. Ele representa as horas mais poderosas que alguém que comprou uma passagem aérea pode ter. É isso mesmo. Dentro desse período de 24 horas, existe o que a lei chama de direito de arrependimento. É a sua chance de ouro para cancelar a compra e receber 100% do valor de volta, sem multas, sem taxas, sem estresse. Mas claro, como quase tudo na vida, existem umas regrinhas. Vamos ver como funciona. Então, para essa mágica acontecer, a gente precisa de duas coisas. A primeira é o tempo. O cancelamento tem que ser feito em até 24 horas depois que o comprovante da compra chegou no seu e-mail. A segunda é a antecedência. A compra da passagem precisa ter sido feita pelo menos 7 dias antes da data do voo. Se esses dois pontos estiverem ok, pode comemorar. O reembolso integral é garantido por lei. Ok, mas e se essa janela de ouro de 24 horas já passou? A vida acontece e às vezes a gente precisa cancelar bem depois, né? Calma, nem tudo está perdido. Nesse cenário, as regras mudam um pouquinho, mas os direitos continuam existindo. Vamos entender quais são as opções. Bom, se o prazo de 24 horas já foi, quem decide cancelar tem basicamente dois caminhos. O primeiro é pedir o reembolso em dinheiro. Nesse caso, a companhia aérea pode sim cobrar multas, mas o dinheiro tem que cair na conta em até 7 dias. O segundo caminho é o crédito para uma viagem futura. E aqui vem o pulo do gato. A companhia pode oferecer, mas ninguém é obrigado a aceitar o crédito. A escolha final é sempre de quem comprou. E já que a gente falou em multas, tem mais uma proteção importante aqui. As taxas de cancelamento não podem ser abusivas. O que isso quer dizer? Que a multa nunca pode ser mais cara do que o valor da passagem em si. Isso evita aquele prejuízo total e garante que a cobrança seja justa. Agora, vamos virar o jogo. E se não for a gente que precisa mudar de planos, e sim a própria companhia aérea? Quando a empresa altera ou cancela um voo, a gente entra em um cenário diferente, com um novo conjunto de direitos e garantias para quem ia viajar. O nome técnico é alteração involuntária, mas, traduzindo, é quando a companhia aérea muda as regras do jogo. A partir desse momento, o poder de decisão volta todinho para a mão do passageiro. A pessoa pode escolher entre ser reacomodada em outro voo, seja da própria empresa ou até de uma concorrente, ou, se preferir, receber o reembolso integral sem custo nenhum. Mas quando exatamente essa escolha vira um direito? As regras são bem claras. Primeiro, a companhia tem que avisar da mudança com pelo menos 72 horas de antecedência. E segundo, não é qualquer mudancinho de horário que conta. Para voos dentro do Brasil, a alteração tem que ser de mais de 30 minutos. Já para voos internacionais, mais de 1 hora. Se isso acontecer, o direito à reacomodação ou ao reembolso integral é ativado na hora. Já vimos o que acontece quando o voo é alterado com antecedência. Mas e aquela situação clássica de chegar no aeroporto e dar de cara com o voo atrasado no painel? Os direitos não somem, pelo contrário, eles se transformam em assistência que a companhia tem que dar ali, na hora. Funciona assim, como uma escadinha. A partir de 1 hora de atraso, a companhia já tem que oferecer um jeito de se comunicar, como internet ou telefone. Com 2 horas de atraso, o direito já é de alimentação, seja com lanche ou voucher para refeição. E se o atraso for de 4 horas ou mais e precisar passar a noite, aí a obrigação da empresa é dar acomodação e transporte de ida e volta. A proteção vai aumentando conforme o tempo de espera.
A gente já cobriu os principais cenários, mas o mundo das viagens é cheio de detalhes, né? Para garantir uma viagem ainda mais tranquila, separamos aqui umas dicas rápidas e informações que podem fazer toda a diferença lá na frente. Vamos para um jogo rápido de informações úteis? Primeiro, a taxa de embarque. Se o voo não foi usado por qualquer motivo, o reembolso dessa taxa é um direito. Segundo, comprou com agência de viagem, é com ela que se resolve qualquer problema. Terceiro, na hora de comprar, vale a pena ficar de olho nas tarifas reembolsáveis, que têm multas bem menores. E por último, em caso de doenças contagiosas, um atestado médico na mão geralmente facilita muito uma negociação amigável com a companhia. As regras da ANAC são excelentes, mas elas cuidam da relação entre a gente e a companhia aérea. Elas não cobrem aqueles imprevistos bem pessoais, sabe? Como uma demissão inesperada ou aquele visto super importante que foi negado. Para essas situações, a gente precisa de uma outra camada de proteção. E essa camada extra é o seguro viagem. Ele é um serviço opcional que funciona como uma verdadeira rede de segurança para essas coisas da vida que fogem do nosso controle. Dependendo do plano, um seguro pode cobrir o cancelamento por vários motivos, dando uma tranquilidade que vai muito além das regras da aviação. Conhecimento é poder, né? E na hora de viajar, isso faz toda a diferença. Saber de todos esses direitos transforma aquela ansiedade em segurança. Agora, com todas essas informações, dá para planejar qualquer viagem com muito mais confiança. E para transformar essa viagem dos sonhos em realidade, conte com a CGM Milhas e Viagens. Transformamos sua viagem dos sonhos em realidade.